sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas de Deus de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assentando primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele 20.000, de outra maneira, estando ainda de longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto não pode ser meu discípulo, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançá-lo fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Evangelho de Lucas, capítulo 25, capítulo 14, do verso 25 ao verso 35. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio
ou que nos assistem pelas redes sociais. Você de perto, você de longe, né, que sempre está ligadinho conosco. Aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, eu peço que deixe o seu comentário. Estamos aí pela página dos Gideões Missionários da Última Hora, estamos no Facebook, estamos aí pela página da Rádio Voz Missionária, estamos também pelo YouTube dos Gideões Missionários da Última Hora. Deixe o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, deixe ele também. Se for possível, na programação aqui que estamos ao vivo, nós vamos respondendo aos irmãos. E o que não for, durante a semana, nós estaremos ali respondendo. E deixe o seu comentário, curte ali a página e compartilhe o vídeo para que a mensagem possa chegar a outros. Na tecla de som, deixando tudo pronto, organizando, o irmão Tarik. O irmão Tarik, né? É o primeiro dia que ele está aqui conosco, né? De manhã. De manhã, né? Está conosco. Já fez outras programações, mas a Escola Bíblica Dominical é o primeiro dia, né? E o nosso professor, que sempre está pronto, o pastor Eliel Uller. Pai do Senhor, pastor Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. E o Tarik, seja bem-vindo. Volte sempre, traga mais alguém. O Will tá de férias. O Will deve estar só passeando. Eu duvido que ele esteja ouvindo nós agora. Mas tá bom. Obrigado, Tarik. Obrigado aos irmãos que estão aí. É essa câmera aqui, né, Tarik? Essa que tá do teu lado, né? Obrigado, irmãos, pela companhia, por estar aí compartilhando. Já irmãos que compartilham. O meu canal vai ficar de férias junto com o Will, mas eu salvo a aula depois do meio-dia e eu coloco lá, né? Às vezes eu vejo os irmãos começam a ouvir a aula e reclamam que... Como é que a irmã? Achei até engraçado. A irmã reclamou. Como é que vem notificação agora, 1h30 depois da aula? E aí quando ela reclamou, não sei se foi uma irmã ou um irmão, logo eu havia falado na aula, né? Que eu ia colocar depois no YouTube para salvar para os irmãos assistirem quando quiserem. Assiste quando puder, né? Fica salvo lá no canal do Eliel Uller. E às vezes tem os irmãos que eles colocam ali junto com a família e eu fico feliz pelo carinho por nós, né? Sim. Tem um amigo meu que fizeram a comemoração do Dia dos Pais e aí colocaram uma música sertaneja lá e tava todos os filhos, com os 4 filhos reunidos, família toda. Ele foi lá, tirou a música e colocou a escola dominical. Né? Aí tem um amigo meu que trabalha comigo, que é filho dele, disse assim: ô pai, pelo amor de Deus, eu escuto o Eliel todo dia. Aí chega domingo. Tu não vai escapar enquanto não te converte, né? Então assim, ó, um abraço pro meu amigo lá, o Lindomiro, um abraço pro David, né? O Daniel, toda a família. Mas assim, Lindomiro, não precisa colocar no horário, pode assistir durante a semana, né? Quando os filhos não tiver. Tá bom? Um abraço a todos os irmãos, um abraço pros irmãos do Rio Pequeno, Milton, pastor Valdir, Janaína, os demais irmãos dali. A irmã Luísa, que foi ali junto com a irmã Ivonete. Eu fico muito grato pelos irmãos que foram na IBD no Rio Pequeno, onde eu dei aula hoje. Um abraço para essa igreja que eu gosto tanto, amo tanto. E os irmãos queridos, né? As irmãs que vêm me abraçar, conversar, que são alunos do rádio e que também são alunos ali na igreja, né? Irmã Ivonete, irmão Amaro. Enfim, todos os irmãos dali, que eu não vou aqui fazer a lista, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos. Sempre que eu posso, eu estou ali com os irmãos. Esse dia eu estive na Areias, de vez em quando eu estou indo numa aula aí diferenciada, né? Não que eu estou me oferecendo, mas quando me convidam, a gente consegue, às vezes, dar uma aula ali, ou aqui, outra ali. Hoje esteve no bairro do Rio Pequeno, né? Isso, hoje o Rio foi pequeno lá. Isso, esteve com os irmãos do Rio Pequeno. Pastor Valdir, um abraço a todos os irmãos. Eu achei que a Janaína ia cantar hoje. A Janaína canta muito, eu gosto muito de ouvir ela cantar. Ela cantava muito aqui na nossa aula antes de assumir as igrejas que passaram aí, né? Mas é corrido. Pensa numa aula rápida. 8h30 canta, né? 8h30 da manhã e dali 10 minutos passa o professor. Aí 9h30 já finalizando já. Os irmãos vão correndo para casa, já dá tempo de... As irmãs faziam a maionese e o frango assado, né? Deus, ou a carne assada, né? Não dá 10 horas, já tá em casa. Isso. É bom, só que a gente tem que acordar mais cedo, né? Quem acorda cedo colhe maná. Mas é muito bom também quando visita as congregações também e os irmãos falam sobre a rádio e que nos ouvem, isso nos deixa muito feliz,
né? Ele nos motiva. O carinho que os irmãos externam. E também os irmãos também aqui na live também, colocando, todos os domingos estão conosco. Quero mandar um abraço aqui ao diácono irmão Luiz Carlos Santos, que é da rádio 107.7 de Almeidas Campos, Minas Gerais, que ele sempre... É Lírio, né? Isso, estão retransmitindo. E também de Ji Paraná, a rádio Atalaia, o irmão Davi, que também estão sempre retransmitindo. Esse Davi, ele comenta aí? Ele sempre comenta, ele sempre coloca aqui. Irmão Luiz, o Davi é da rádio Atalaia, né? Sim. Ele manda, e às vezes ele manda um áudio no WhatsApp meu ali, e avisando, né? Que vai retransmitir, que está fazendo. E os irmãos também da região lá também nos ligam e nos falam tem também. Tem bastante irmãos, que Luiz Carlos, a irmã Eva Santos, se eu não me engano, uma Eva lá de Ji Paraná, sempre acho que ela ia fazer uma cirurgia também. É que a nossa sala de aula é assim, né? Os irmãos que comentam, a gente, né? A irmã Sônia Prigol, o Holanda lá, isso, tá sempre comentando. Pastor, isso. A outra irmã lá, cantora Camargo também. Deus abençoe a todos vocês. E vocês são bem participativos, que comentam, a gente acaba tendo um contato melhor, e os irmãos também compartilham, a gente agradece muito. E tem aqueles que já são mais chegados ainda, que pode ser você também, que tem o nosso WhatsApp, que conseguiu pegar ali, tá no Face, né? Meu WhatsApp da minha esposa. Pode mandar mensagem, perguntar alguma coisa, né? A irmã Rosilene, não dá para esquecer, Rosilene é uma figura carimbada, né? A irmã Rosilene é de Domingos Martins, lá das Montanhas Capixabas. Isso, um dia ainda quero conhecer, deve ser muito bonito. Deve ser bonito lá, irmã Rosilene, só que é longe, né? Para chegar aí, o irmão Manuel lá de Minas sempre está ligando para mim. Isso. Agora não tive mais contato com ele, a minha esposa ligou, não conseguiu, ele não conseguiu atender. A gente gostaria muito que o senhor ligasse de novo, irmão Manuel, para a gente conversar, que a gente fica preocupado, porque a gente só tem o contato do senhor, aí o senhor dá essa sumida, a gente fica meio preocupado, tá bom? Mas é muito bom. Os irmãos ouvindo de todas as partes do Brasil, a gente não consegue comentar o nome de todos, irmãos, porque senão a aula ela não flui. Mas assim, obrigado pelo carinho a todos os irmãos que nos ouvem, as irmãs. A Raquel e o Estevão estão sempre ligadinhos também. Isso. É mais fácil faltar a luz que faltar eles. Eles mandam mensagem aqui no meu celular, que estão assistindo. Isso. O irmão Luciano Severo está nos ouvindo dos Estados Unidos e de outros lugares também, né? Mato Grosso, em Vinhema, Indaial, os irmãos de Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos os irmãos. Nós vamos orar então para dar início a essa escola bíblica dominical, né? A lição de hoje é a lição de número 7. Nós estamos ao vivo hoje no dia 15 de agosto de 2021, 10 horas e 43 minutos. Vou passar para o pastor Eliel, que vai fazer a oração inicial. Amém. Vamos orar então, irmãos. Oramos juntos. Pai bendito, eu te louvo por mais essa riquíssima oportunidade, que é um presente que o Senhor nos dá todos os domingos pela manhã, de estarmos aqui para falar a tua palavra, e que todos sejamos edificados através da vida, do ministério do profeta Eliseu, e que a tua palavra, que só traz bênção e edificação, possa nutrir nossa alma outra vez. Aqueles irmãos que estão doentes, que possam ser restabelecidos. Em nome de Jesus nós oramos por todos que estão enfermos, pedindo ao Senhor que possa curá-los, que o Senhor cure as enfermidades e que restabeleça a saúde, que haja paz, harmonia nos lares, que todos sejamos abençoados e edificados, edificando uns aos outros. Pai, em nome de Jesus eu peço a tua bênção para todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando no terceiro trimestre de 2021 o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Mesmo em meio à infidelidade dos reis da nação de Israel, Deus sempre se manteve fiel e buscou, sempre deu uma saída para o seu povo, né? As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E a lição de hoje é a lição de número 7. Conforme já falei, hoje é dia 15 de agosto de 2021. E nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu. Na semana passada, nós estudamos sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, né? E hoje nós vamos estudar sobre o ministério de Eliseu. E o nosso texto áureo se encontra em 2 Reis, capítulo 3 e verso 11, que diz assim:
E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. A nossa verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Muitas das vezes nós não cremos nisso, ou se achamos muito incapazes, muito menor, né? Nós nos menosprezamos e achamos que Deus nunca vai nos usar. Mas importa é que estejamos sempre na presença dele. E mais cedo ou mais tarde, alguém do seu lado vai precisar de uma palavra da parte do Senhor, né? Procuravam um profeta, não há alguém aqui que possamos? Porque como nós vamos ler aqui, vai trabalhar sobre a lição, onde os reis estavam agora, 3 reis saíram à guerra, mas não tinham os suprimentos necessários. E com isso, antes mesmo da batalha, eles já iam ser destruídos por falta de suprimento, né? Por falta de provisão. E aí eles precisavam disso. E aí buscavam. Então Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagre. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A nossa leitura bíblica em classe, para você que não tem a lição, meu irmão, está em 2 Reis, capítulo 3, verso 5 ao verso 9 e verso 11, verso 14, verso 18. E depois capítulo 4, verso 1 ao verso 7, e depois 38 e 41. Eu leio a primeira parte, irmão Léo. 2 Reis, capítulo 3, verso 5. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra Israel, contra o rei de Israel. E partindo o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis, do rei de Israel, e disse-lhe: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Agora, segundo Reis 4, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela
e a fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhar ervas, e achou uma erva brava, né? E colheu dela, e a sua capa cheia de quíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Falta de conhecimento é terrível. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tira de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. São 3 milagres, né? Isso é 3. Nós vamos trabalhar cada um aqui, né? Nas 3 pontos. Nós temos aqui o assunto da provisão da água para os animais e a vitória na guerra, né? Que é Jorão, Josafá e o rei de Edom, que foram aliados na guerra contra Moabe. Depois nós temos o azeite da viúva, e depois, por último, o milagre da sopa, que tinha uma coisa que entornou tudo a sopa. Lá colocaram uma alface amargosa, venenosa no meio da colheita, e acabou estragando tudo. Mas Eliseu, usado por Deus, colocou farinha e ficou tudo certo. O nosso objetivo geral da lição de hoje é destacar algum dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. E os objetivos específicos, no primeiro tópico, evidenciar que o Senhor zela pelo seu povo. No segundo, é demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E no terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então, num é o zelo do que Deus tem para com o seu povo, que não vai deixar ser por todo destruído, né? Depois, no segundo tópico, é demonstrar a confiança da fé da viúva de Sarepta no profeta. E depois, a fé do profeta, e que fez sair a morte da panela. A nossa introdução, o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagavam um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servindo por um dos servos do profeta. Nesses 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Muitas das vezes podemos dizer: não, mas o profeta Eliseu tinha uma unção diferenciada. Só que hoje a gente tem um Espírito Santo em nós, né? Ele era um líder nato, ele assumiu a posição de Elias de uma forma credenciada pelo fato do recebimento da capa e pela própria unção que ele recebe, né? A gente vê que a manifestação de Deus por intermédio de Eliseu, ela foi maior. Até inclusive o Champlin, na enciclopédia bíblica do Antigo e Novo Testamento, principalmente no Antigo, na parte que fala a respeito da unção de Eliseu, enumera e lista ali 6 milagres de Elias e 12 de Eliseu. Mas eu já vi alguns listarem 7 de Elias e 14 de Eliseu. Então, a própria narrativa bíblica, embora não é tão precisa, porque a gente não sabe ao certo o que a gente coloca na categoria de milagre. Por exemplo, os corvos sustentar Elias foi um milagre. Os corvos levar pão e carne, mas foi uma provisão. Então, milagres na qual Elias foi beneficiado, mas que não foi propriamente através dele, mas a própria ação de Deus provedora. Sendo assim, independente de 6 ou 7, ou 6 e 12, 7 e 14, ou que seja aproximado, mas Eliseu, ele teve um ministério abrangente também, e ele foi muito usado por Deus. Em alguns casos, ou na maioria deles, ele foi até mais usado por Deus do que Elias. E ele se torna uma figura emblemática do Antigo Testamento. E aqui nós vamos ver que as respostas de Deus que precisavam ser realizadas ali, eles consultavam Eliseu, né? Não havia a manifestação do Espírito como nós temos hoje, do fecha a tua porta e ora em secreto ao teu pai, não tinha. Então tinha que consultar uma pessoa que era um canal. E graças a Deus que tinha Eliseu. Sim.
Nosso primeiro tópico, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve uma alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração a ídolos. Então o mal aqui começava, primeiramente, porque ele não seguia os caminhos dos reis que obedeciam a Deus. Sabe aquela história que o peixe começa a apodrecer pela cabeça? É bem isso. Antes do povo apodrecer, a sua liderança política já vem apodrecendo. Há algo parecido em relação até ministérios, em que quando uma liderança é saudável e tem contato com Deus, existe um nível espiritual que se eleva. Mas quando há um descuido em relação ao pecado ou aqueles ditames da própria palavra de Deus, aí fica todo mundo entrega a lavantê, faz o que quer. Juízes, tá? Pega juiz, são 400 anos lá, depois de Josué, morreu a geração, levantou uma geração que não conhecia o Senhor e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o livro de Juízes encerra dizendo: cada um andava para onde o nariz apontava. Pronto. Era isso que acontecia. Quando um rei ruim assumia, ele trazia a promiscuidade, ele trazia a veneração de outras divindades que eram expressamente proibidos, porque o culto a essas divindades era uma mistura sexual, eram orgias, e isso adoecia muitas pessoas. Nós sabemos que um povo, quanto menos misturado sexualmente, menos doença. Então, o que acontecia é que Salomão trouxe diversas divindades para Israel, isso acabou influenciando o Reino Norte. E esse Reino Norte, que agora tem Jorão como rei, que é irmão de Acasias, são filhos de Acabe, ele foi menos pior, mas ele não foi tão bom. Aí você pega um Josafá, que é gente boa, e coloca na sociedade com Jorão, que era um camarada ruim, já ruim de nascença, vamos dizer assim. Não que ele é originalmente ruim, mas a sua formação foi ruim, né? Infelizmente. E aí nós temos um terceiro rei, que é Edom, que eles começam a... Ele é um vassalo, né? De Israel. Eles nunca foram uma coisa boa para Israel. Nem Edom, nem Moabe, nem Amon. Sempre foram inimigos. Mas havia um lapso de uma associação, de uns acordos que se faziam. Então, por exemplo, os moabitas atacam os edomitas. E atacam Israel também. Logo, Israel tem raiva da mesma nação que os edomitas também têm. Então, logo, somos amigos. Somos amigos porque temos um inimigo em comum. É o tal do meu vizinho e eu contra os vizinhos da frente. Aí a minha rua e a outra rua contra as outras ruas. E é o meu bairro contra o outro bairro e a minha cidade contra a cidade e assim por diante, né? Isso acontece e aí gera uma aliança entre Edom, Jorão, que é rei de Israel, e Josafá, que é rei de Judá, e eles caminham pelo deserto de Edom em direção à terra de Moabe para começar uma guerra, porque Moabe se rebelou depois da morte de Acabe. Mais ou menos esse contexto. Vai acontecer um milagre nessa história, um milagre que nós vamos ver aqui na continuação. Então é importante que a gente tenha aliança com gente boa, porque a Bíblia diz que os companheiros dos tolos sofrem aflição, mas você deve ensinar o sábio para ele ficar mais sábio, né? E a gente se associar, a gente fica parecido. Você já viu os casais depois de 20 anos de casado? Nem 20, eu vou falar 10. O quão parecidos já estão? Porque há um ajustamento na caminhada. Então, por isso que você tem que escolher bem seus amigos. Você tem um amigo, bom, você gostaria de ser parecido com ele, né? Pois é, você vai ficar parecido. Se andar muito junto, vai ficar. Vai gostar dos mesmos assuntos, vai começar a gostar de outras coisas, né? De repente você nem toma chimarrão, mas o amigo toma, você começa a tomar chimarrão com ele. Acontece, né? E quando é um chimarrão, ainda é um costume legal, é bom, né? E quando é um costume feio, né? E a gente vai pegando, e as más companhias corrompem os bons costumes. Os 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor,
Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e ao rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel, segundo Reis 3:5. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e chuva, segundo Reis 3:17. O Senhor não apenas realizava este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Então aqui nós temos essa aliança e uma decisão esquisita, porque Josafá era um homem inteligente e ele era um homem de Deus. Josafá, rei de Judá, né? Mas ele fez uma aliança com Acabe lá no 1 Reis 22. Ficou uma coisa que ele não morreu por um milagre. Uhum. É porque os arqueiros cercaram o carro dele e ele gritou que era Josafá, porque ele estava procurando Acabe. Quando acaba o Acabe, eles não acharam. Quem achou foi um arqueiro que colocou uma flecha e procurou e disse, eu vou jogar aqui. E essa flecha acertou Acabe, que estava vestido de soldado, porque ele foi esperto. Pensei, eles vão me procurar. Eu me visto de soldados, mas a profecia de Elias era que ele ia morrer na batalha. E ninguém me acha e mata o Josafá. Isso que é um problema de fazer aliança com a pessoa errada. Porque ele colocou a batata para assar, mas no colo de Josafá. O tal da história de eu tirar a brasa do fogo com a mão do gato. Não sei se o irmão já ouviu falar. Ou então outro que o pastor Silas sempre usa, que é bater continência com o chapéu alheio. É mais ou menos isso. A pessoa quer ajudar com a ajuda dos outros. E era isso que o Acabe estava fazendo. Ele colocou o Josafá na fogueira, quase morreu. Mas eles viram que era Josafá, ele era gente boa, ele sobreviveu à guerra contra os sírios. Aí o que acontece posteriormente a isso? O Josafá de novo fazendo aliança com o filho de Acabe, Jorão. O Acasias era filho de Acabe também, caiu do segundo andar, morreu, nós vimos semana passada. Hemorragia interna provavelmente. O Jorão, como ele não tinha filho, o Jorão assumiu o lugar dele. E era tão ruim quanto o pai. Não tão ruim, tão pior, mas era menos pior, mas era ruim, né? E aí o Josafá faz acordo com ele e dá uma péssima ideia. Vamos passar pelo meio do deserto de Edom para chegar em Moabe. Problema, irmãos, problema. Caminharam uma semana, eu acho que se perderam e não chegava mais e acabou a água, não tinha água para eles nem para os animais, eles iriam morrer de sede naquele deserto. A coisa pior que tem é você estar perdido. Seja no mato, seja no deserto, seja no mar, seja na cidade. Gente, é terrível. Eu já me perdi no mato, eu já me perdi na cidade e eu já me perdi no mar. Então assim, eu não me perdi assim ao ponto de ficar perdido totalmente no mar, né? Mas ficando desorientado, se não tem experiência. E é terrível, irmão. É terrível. Começa a bater um desespero. Fabiano tá me olhando aqui e já se perdeu no mato, né, Fabiano? Eu duvido alguém que não anda no mato. Começa a andar em roda e tu vê, mas eu passei já aqui. E tu roda de novo, já passei. Gente, aí aqui. É tudo igual, a gente começa a ficar nervoso. E vai escurecendo. E complica, a gente não sabe a saída. Eu lembro que um dia eu me perdi no meio do mato, era uma beirada de mato, chegamos, batemos numa malha de taboa, era um alagadiço, não tinha como passar. O raspa-língua, que é uma planta que tem uma folhinha fininha, igual um estilete todo. Assim, fica com o rosto todo arranhado, né? E tem um outro que é unha de galo também, que dá um espinho assim meio tortinho, tipo um anzol, que a gente passa, ele engata assim, e a gente começa a se arranhar todo. Eu não sei, você talvez não errou um caminho no mato, mas na vida já tomou umas decisões que, pelo amor de Deus, né? E algumas decisões você está pensando em tomar, algumas sociedades você está tentando fazer, querendo casar com a pessoa errada, abrir um negócio com a pessoa errada. Insiste, né? E a gente vê isso, pessoas que abrem igreja com a pessoa errada. Gente, eu não sou contra abrir uma denominação, que se for da direção de Deus, mas com a pessoa errada, vai dar BO, vai dar problema, entende? Então Jorão se associou com Josafá junto com o rei de Edom, e eles caíram no deserto. Aí chegou uma hora, o que aconteceu? O Jorão revelou a sua natureza no meio do deserto. O que ele começou a fazer? Falar mal de Deus, porque Deus que é culpado, porque foi Deus que trouxe a gente aqui para morrer, porque Deus queria matar nós mesmos, e começou a reclamar. E Josafá, iluminado por Deus, disse assim, não, mas calma,
não tem um homem de Deus pra gente consultar? Aí um dos servos do rei falou assim: eu conheço Eliseu. Eliseu era o que deitava água na mão de Elias, ou seja, era servidor de Elias. Então vamos consultar. Quando chegaram, chamaram Eliseu. Eliseu chegou diante de Jorão, Josafá e o rei de Edom. Eliseu bravo com aquela família, porque sabia que Acabe era terrível, e ali estava o filho de Acabe, que também era ruim. Disse assim para Jorão: olha, eu digo uma coisa, eu nem ia te olhar na cara se não fosse por esse cara aqui, que é gente boa, que é Josafá. É a sua situação, né? Mas por causa dele, tudo bem. Aí ele começou a prever algo extraordinário de acontecer. No meio de um deserto, vocês não vão ver vento nem chuva, mas vai vir água por esse deserto e vai encher as covas que vocês vão cavar, e vai ter água suficiente para vocês e para os animais de vocês. Quem acreditaria numa coisa dessa? E ainda ele falou: cavem covas, façam cisternas para armazenar essa água que vai passar, para a água não ir embora, para ela ficar aqui. Imagina agora, eles precisavam acreditar profundamente em Eliseu de que aquilo iria acontecer. Aí começaram a cavar no deserto. Resultado, a água veio. Por isso que eu digo que a obediência é o melhor caminho. E a água veio, e veio em abundância, e encheu todas aquelas covas que foram feitas. E os inimigos do outro lado, os moabitas, quando olharam aquela água que não era comum ali, entenderam que aquela água com reflexo do sol, entenderam que era sangue. E aí pensaram: Israel, Judá e Edom se destruíram a si mesmo, vamos atacá-los. E quando os moabitas vieram, eles não conseguiram resistir à organização dos exércitos que vinham de outro lado, que era o exército de Jorão, Josafá e do rei de Edom, e partiram para cima deles mais uma vez, e eles foram derrotados. Então, pela palavra e orientação do homem de Deus, o profeta. Resultado e lição da história: obedecer a Deus, mesmo que pareça uma bobagem, pareça que não faz sentido, que não tem lógica, que foge da razão humana, ainda é muito melhor do que seguir os nossos planos e objetivos. Porque às vezes o nosso plano é entrar num barco furado, e Deus está avisando: não entra, que isso vai dar problema, não faça, que isso vai dar problema para você, não diga, né? E quantas vezes a gente está aqui para falar: eu vou falar, e aí a gente conta até 10, né? E graças a Deus que muitas vezes a gente não fala. Porque quando a gente fala, a gente destrói amizades, e a gente tem que correr atrás de prejuízo e pedir perdão. A melhor coisa que tem é ficar calado muitas horas, né? E quem sabe Deus está te alertando para isso. E muitos problemas poderiam ser evitados se a gente não falasse. E o que eu vejo aqui nessa parte de Josafá, como ele insiste nas amizades ruins, né? 2 vezes, né? Tanto com Acabe como agora Jorão. com o rei Jorão. E outra coisa, ele foi usado por Acabe ali, né? Se não fosse Deus naquela situação, ele teria perdido a vida. E o Acabe se fazia de amigo dele, mas o Acabe não era amigo dele. O Acabe só queria era destruir, era vencer a outra batalha para que ele ficasse o nome dele. E ele colocou Josafá em risco. Sim. Ele sabia do que estava fazendo. E isso serve de alerta para nós hoje. Quem são as pessoas que a gente está vindo? A gente tem que se aproximar e fazer aliança com pessoas que realmente elas são servas de Deus, né? E quem não sabe nadar direito não salva ninguém que está se afogando. Isso. Uma coisa interessante, eu ouvi uma vez um pastor ensinar sobre isso, e eu tomei isso para mim, e que diz que quando um judeu cumprimenta, né, Shalom Adonai, né? Sim. Ele está dizendo: tu tens paz com o Eterno? Tu tens paz com Deus? Porque se tu tens paz com Deus, eu tenho paz contigo. Se tu não tens paz com Deus, eu não tenho paz contigo. Então, primeiramente, tu tem que ter parte com Deus, para depois eu ter parte contigo. E isso é muito interessante. Então a gente tem que cuidar com isso. Com quem é que a gente faz as nossas alianças, com quem é que a gente faz os nossos negócios, o porquê que essas coisas estão nos atraindo. Porque nós temos que cuidar. Naquele momento, Deus protegeu, mas muitas das vezes a gente entra em caminhos que vamos ter consequências depois. Não confiar em todo mundo nas redes sociais, não acreditar em todo telefonema, não compartilhar tudo que você recebe, porque muitas coisas são feitas e arquitetadas por pessoas maldosas que estão tentando tirar proveito da situação e obter um lucro com a sua inocência. Então não acredite em tudo que você ouve, filtre as informações. Hoje nós temos a quantidade de informação muito grande, mas o mundo é muito perigoso, porque nem tudo que parece realmente é.
E se faz de amigo, né? Às vezes numa empresa, o meu amigo, mas na realidade, por trás daquilo tem uma outra motivação. Então nós devemos estar com os olhos abertos e dizer, Senhor, vamos fazer. Outra coisa, eles deveriam ter buscado o conselho de Deus antes de sair à guerra. Só quando estava quase morrendo. Só quando estava quase morrendo que foram buscar, né? Então nós devemos buscar o conselho de Deus antes de entrar, antes de ir, né? E como bem frisou já o pastor Eliel aqui, os conselhos de Deus, as diretrizes de Deus. Não vem vento e não vem chuva. Como é que vai se... Sem sinal nenhum. Como é que vai se encher um vale de água para 3 exércitos mais os animais? Porque os animais eram os alimentos daquele soldado. E era cavalgadura também. Os cavalos, os bois e ovelhas. Porque como é que esse pessoal ia levar suprimento? Eles tinham que comer. No deserto não dava de plantar, não tinha tempo para fazer plantação. Então necessitava daquilo. E um exército, 1 dia, 2 dias sem comer, eles estavam fracos para a batalha. Já lembrando que já era 7 dias. Já era 7 dias que estavam nisso. Então já começa a haver guerra interna, porque agora está essa montoeira de homem com fome e não vê esperança andando em roda. E já começa a botar culpa um no outro. E aí o rei, que não teme a Deus, ele sempre tem que achar um culpado. Em vez de dizer, não, o culpado foi eu porque não consultei a Deus. Não, o culpado é Deus, o culpado é isso. E muitas das vezes nós entramos em certas situações e em vez de analisar, não, o errado foi eu. E agora eu preciso buscar Deus para que tenha uma solução. Nós começamos a culpar Deus. Isso quando dá tempo, né, Fabiano? De voltar atrás e ainda rever o prejuízo, rever os conceitos, mudar a estratégia, mudar amizades, mudar o conceito. Ainda dá, algumas vezes dá. Mas e quando não dá mais? E quando você já assinou? E agora? Então, por isso que a gente tem escola dominical, para fazer a gente refletir. Só refletir. Repense suas opiniões. Repense seu modo de ver as coisas e a vida. Repense seus acordos. Repense as pessoas que sempre estão pedindo sua ajuda. Será que essa pessoa está sempre se afogando porque acontece ou porque quer? Porque tem gente que você vai ajudar durante muito tempo, mas ela não vai sair daquela condição porque ela não se esforça. E agora uma pessoa que se esforça, você faz isso aqui, ó, de ajuda. Só abrir uma porta, só deu uma oportunidade e a pessoa foi. Agora quando a pessoa não se esforça, ela é um peso morto, você tem que carregar sozinho e é muito pesado, né? E aí fica a questão, você está educando essa pessoa a pescar ou você está dando peixe frito sempre? Com seus filhos, você está dando tudo na mão e para eles não sofrer o que você sofreu e você acha que isso é bom, e quando você faltar, que eles não conseguirem pescar, estão acostumados a ganhar o peixe fritinho. E quando você não puder dar mais também, eles vão se voltar contra você, independente de quem seja. E a gente tem que saber que muitas pessoas gostam da gente não pelo que a gente é, mas pelo que a gente faz para ela. Experimente parar de fazer o que as pessoas são acostumadas a que você faça. Experimente dizer não e você vai descobrir o outro lado da pessoa que está viciada na sua ajuda. Eu sempre digo o seguinte, eu posso trabalhar numa empresa que eu gosto de trabalhar, mas a empresa ela não gosta de mim, ela gosta do meu serviço. Não, ela me ama. Eu vejo tanta gente se deprimindo quando ganha conta porque não entendeu que o vínculo é meramente empregatício, não existe afeição. Você está ali porque você sabe fazer um trabalho que a empresa precisa. Quando a empresa não precisa mais, tchau. Então assim, há pessoas que fazem isso. É natural porque eu estou recebendo, eu já estou ciente dessa negociação, porque é uma coisa que só envolve mão de obra e dinheiro. Uma relação comercial. Agora, quando é afeto e você pensa que a pessoa vai... Gente, sempre que você ter que mendigar o afeto do outro e a atenção, você não fez por merecer. Então, não mendigue. Não exija que o outro te ame. Mas dê condições. E há pessoas que você nunca vai agradar. Ai, irmão, será que eu estou em pecado porque eu não consigo, aquela pessoa me aproxima e ela se afasta? Tem gente que não gosta de você e acabou. Não gosta, não foi com a sua cara. Você lembra alguém que ela não gosta. E não adianta você ficar insistindo. É gastar vela com um defunto ruim. Não vai chegar em lugar nenhum. A Bíblia diz, enquanto estiver em vós... tem paz com todos. Tenha paz com todos. Mas e quando não está na minha alçada?
Bom, a minha parte eu fiz. Ah, eu pedi perdão, fulano não me perdoou. Eu vou pro inferno? Não. Você pediu perdão, né? Pedi. Fulano não perdoou? Não perdoou. É ele com Deus. Sua parte está prontinha. Isso. Sempre é bom trazer essa informação, porque às vezes o pessoal me pergunta sobre essa questão do perdão. Eliseu aumenta o azeite da viúva, é o nosso segundo tópico. Esse é o segundo milagre que nós vamos comentar dele. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravo. Nós temos a narrativa em 2 Reis 4, 1 e 2. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. 2 Reis 4, 3 e 7. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte, à medida que ficassem cheias. 2 Reis 4, 2 e 4. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. 2 Reis 4, 6 e 7. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Hebreus 11, 6. Parte A. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu, a exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. 2 Reis 4 e 5. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Então, eu só vou ver a parte das viúvas aqui, porque na época não tinha previdência social, não tinha nada. O marido era o cabeça da casa, nem previdência era o que privada, né? Não tinha nada, e era o que supria, né? Era ele que era o cerne. Na falta dele, essa mulher ficava totalmente desprotegida e ainda por cima ela respondia pelas dívidas que o seu marido tivesse deixado. Hoje não é assim, né? Hoje o CPF é cancelado, né? Não, a herança, o espólio, ele paga a dívida. A dívida sendo maior do que o espólio, não se cobra a dívida dos herdeiros. Não vai além, né? Ah, entendi. Tá, mas no caso, se eu e a Kátia temos uma dívida, vamos considerar assim, tá no meu CPF, né? Uma dívida qualquer aí, num estabelecimento comercial, e eu morro, o CPF é cancelado. Não, o CPF ele é cancelado, só que a dívida que está ali vai ter um inventário. Se nesse inventário você deixou herança, você deixou o espólio, que a gente chama herança, sim, esse credor pode se habilitar no espólio para cobrar aquela dívida. Então, no caso, e o que sobra é dividido entre os herdeiros. A Kátia teria que pagar. Não a Kátia. A herança. A herança. Ah, entendi. A herança sua, entendeu? Entendi. Porque se o regime de casamento de vocês tem a parte da meação, que é a parte dela, aquilo que vocês adquiriram no período do casamento. Comunhão parcial. Na comunhão parcial, que vocês adquiriram na constância do casamento. Isso é meação. Divide os seus bens ao meio, né? Metade já é dela, é meação. Sim. Ela não é herdeira naquilo. Você tem os seus 2 filhos. A seus metade 2 é deles. filhos são herdeiros. Então esse credor vem primeiro na herança aqui, nessa parte aqui, paga-se a dívida, o que sobra desce para os herdeiros. E uma outra coisa que eu quero aproveitar aqui o conhecimento fabiano, no caso da mulher que ela fica viúva, ela nunca herda 100%, né? Se não tiver filhos, vai para os irmãos do marido, vai para alguém, 50%. Não.
ela herda a totalidade. Aí tem que ver, aí tem vários, existem algumas regras, mas a legítima é descendentes, a herança é descendentes, 1826 do Código Civil, descendentes, ascendentes e cônjuge. Ah, sei. Esses aqui são os legítimos. Pela ordem, qual seria? Pela ordem, cônjuge. descendente. Na falta desse, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, por exemplo, se tem o pai e a mãe, é o pai e a mãe, avô, e segue, bisavô, se tiver o bisavô lá... Ascendente é para trás, irmão, e descendente é para frente. Para baixo, isso. E na falta desse, a esposa. Então não vale a pena morrer, não. É bom ficar vivo. Então, nesse caso aqui, ó, a viúva, nesse conceito, não existia essas leis. Nada. Nenhum tipo de lei nesse sentido. A dívida se cobrava dos filhos. Os filhos eram vendidos como escravos. Sim. Para que se pagasse a dívida. Hoje não existe mais isso, né? Graças a Deus. O texto que até apoiava isso aqui, acho que é Levítico 25. Isso. Irmão. Levítico 25 e 39, eu tô nele aqui, que diz o seguinte, ó. Também se alguém do seu próximo se tornar pobre, empobrecer, estando ele com você e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Era lei, né? Trate como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você, que é cada 50 anos. Então ficará livre de você, ele e os seus filhos, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Então ele volta, né, no contexto bíblico, ele volta para a sua antiga propriedade. No caso de um endividamento, ele vai servir como trabalhador. Se ele fosse estrangeiro, poderia ser escravo, que era permitido na lei do Antigo Testamento. Mas se ele é nacional, ele trabalhava até o ano do jubileu como trabalhador, não como escravo. Chegou o ano do jubileu, deu os 50 anos, ele voltava para sua antiga propriedade e a dívida era quitada. Aí você me pergunta, como que um filho de um profeta, um servo de Deus, que fosse hoje no caso um obreiro da casa do Senhor aqui, que ele pertencia a uma escola, esse homem, e ele morre e me deixa uma dívida arada dessa? Será que ele não tinha um planejamento familiar? Será que ele... Bom, existem contextos diferentes, a gente não pode julgar. Gasta mais do que ganha. Não acontece. Esquecemos aí que vem de Acabe, teve aquele período de seca, sim. Houve muitos problemas em Israel, muito empobrecimento, né? A gente tem que olhar o contexto cultural. Aqui cultural. Tem os 3 anos de seca ali, que mas tudo passou, já vinha de problemas já de antes e tudo mais. Vale lembrar que o período é muito difícil. Então, como que se endividava nesse tempo? O Fabiano é um grande produtor de trigo. Consequentemente, ele vai ter um armazenamento de semente. E eu sou um agricultor familiar, trabalho com uma plantação de 3 hectares. O que eu preciso? Eu preciso de semente. As sementes que eu tinha, devido à seca, eu perdi na plantação passada, não colhi nada. E o restante eu usei para me alimentar. Porque o trabalhador trabalhava muitas vezes em troca da semente. Ele recebia a semente e ele optava. Ou ele amassava o grão e comia o trigo, ou ele guardava e plantava na safra seguinte. Mas para ele plantar tinha que chover. Porque senão ele iria perder toda aquela semente e não teria alimento e não teria colheita. Então o que se fazia? Ia lá no Fabiano, que era um grande produtor, e dizia, me empresta 60 quilos de semente que eu vou plantar. Quando eu colher, eu te pago 60 quilos e o restante eu guardo para mim comer e para eu ter no ano seguinte para plantar. Então a agricultura familiar funcionava assim. Resultado, esse marido dessa mulher, que nós não sabemos se era Obadias, alguns dizem que era Obadias, até Flávio José fala que é Obadias, nós não sabemos se era. Ele foi lá no Fabiano e pegou 60 quilos de semente, foi lá, plantou e não choveu. Resultado, ele não teve colheita, ele empobreceu mais, porque ele não tem o alimento, e ele está com uma dívida impagável, porque ele não vai poder pegar mais empréstimo. Então isso era corriqueiro. Por isso que Salomão escreveu em Provérbios várias vezes: quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Isso Salomão falou. E hoje é uma realidade. Se você deve favor para alguém, você fica meio que constrangido assim, né? Eu já morei de favor. É ruim. A melhor coisa que tem é a nossa casa. E quando eu morava de favor, eu morava ali para construir a minha casa. Só que sabe como é que é? A gente quer comprar um aparelho de som, a gente quer comprar uma pia nova, a gente quer ajeitar, e ao mesmo tempo que ia comprando ferro, cimento, massa de reboco e tal. E nisso eu e a minha esposa fomos lá e compramos um aparelho de som.
E morávamos nos fundos da casa da irmã, né, já falecida, irmã Jurema. Ela não sabe até hoje, nem vai saber porque ela já faleceu, mas a família que está me ouvindo, eu agradeço muito pelo tempo que ela me cedeu ali para morar. E na época nós compramos um aparelho de som, aquele 3 em 1 com 2 caixas, que era fita cassete, toca-disco. Ah, que velho que eu sou. E tinha rádio FM também. E agora, gente, pra gente escutar hino alto, a minha esposa sempre escutou hino alto, a gente fechava a casa toda, escutava bem baixinho, e a gente escondeu o aparelho de som porque a gente tinha... Ela não ia brigar com nós, mas a gente ficou com aquele pensamento assim, bom, né, se eu tô aqui de favor, ela vai dizer, poxa, para pagar aluguel não dá, mas para comprar um aparelho... Era um pensamento nosso, embora ela fosse uma pessoa maravilhosa, uma pessoa querida, eu ajudava ela também, a minha esposa ajudava, mas essa era a condição. Então por isso que a Bíblia diz que tu não deve ficar de fiador do estranho. Porque nesse caso de ser emprestar teu nome, seja como avalista ou como fiador, que é diferente, né, Fabiano? É complicadíssimo. A pessoa que vem pedir meu nome, primeiro que ela já não cuidou do nome dela. Beleza? Segundo, uma pessoa que precisa de um avalista para um financiamento, alguma coisa que é um valor muito alto, é sinal que ela não tem renda comprovada. Ou seja, a chance dela não pagar é muito grande. Já tem o nome sujo. Não tem comprovação de renda, então não vai pagar. O score é baixo. A pessoa está dando um passo maior que a perna. E vai envolver você na negociação. Por isso que a Bíblia diz, não deixe que o sono se vá. Ou seja, não deixe que tire a cama debaixo de ti. Mas se você já assinou, procure a pessoa e negocie com ela. E quantos irmãos que estão me ouvindo agora, né, que já levaram prejuízo e estão no SPC? Por exemplo, agora para ir a pastor, é feita uma busca lá no CDL com SPC, Serasa, títulos protestados, tinha que estar com o nome limpíssimo. Vamos supor que o irmão Eliel não estivesse. O pastor ia olhar e dizer assim, olha, pastor Marcondes, não vai dar, o Eliel aqui tá com o nome no SPC, tá no certo. Por quê? Ah, porque eu peguei e dei o nome para alguém e eu vou lá explicar, mas isso não vai ser suficiente. Para eles, o que foi? Eu não soube administrar. Pode acontecer do nome ir pro Serasa, SPC, pode acontecer. Você não vai deixar de ser crente por causa disso. Acontece. Não aconteceu aqui? Acontece. Acontece de um aperto? Acontece. Por motivo de doença, problema que você entrou no financiamento e tal. Acontece, né? O que você tem que fazer agora? Organizar todas as suas despesas, parar, fazer essa análise, isso é um risco muito grande, e começar a pagar o que é mais essencial. Você primeiro prioriza a comida e depois aquelas contas que correm muitos juros, o aluguel para não ser despejado, porque a primeira coisa é comida, depois moradia, e aí você vai se organizando até sair. Enquanto você não sair disso aí, não negocie seu carro, não troque de casa, não vá comprar roupa cara, não vá almoçar em restaurante chique, pelo amor de Deus. Foque na sua necessidade de momento. As outras coisas depois. Primeiro é alimento, depois é moradia e depois aquelas contas que você sabe que correm juros. Cartão de crédito, financiamento de banco, financiamento de Minha Casa Minha Vida, para você poder respirar. Porque muitas pessoas não têm mais sono por causa das dívidas. E essa aconteceu com essa viúva. Aí o resultado do endividamento, ela foi buscar o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu vai orientar ela. Você tem alguma coisa em casa? Você não tem nada. Só uma botija de azeite. Aí Eliseu disse, muito bem então. Vá, peça vasos emprestados para os seus vizinhos. Aí tinha que ser gente boa com os vizinhos, né? Para poder pegar vaso emprestado. E aí fecha a porta sobre ti e teus filhos. Ou seja, o milagre é da porta para dentro. Deixa só entre a família. Que às vezes tem coisas da família que não deve sair, mas tem que ficar ali, né? Às vezes os filhos entregam os pais, né? Mas a gente tem que orientá-los porque toda família tem problema. Então é bom que os problemas sejam resolvidos ali dentro mesmo, né? Embora a gente que prega e ensina acaba citando algumas coisas. E ela fechou a porta e ela pegou daquele vaso de azeite e começou a derramar nos outros vasos. E todos os vasos foram enchendo. Ao ponto que não tinha mais vasos. O moço veio e disse para a mãe dele, acabou o vaso. Quando ele disse, acabaram os vasos, a mãe dele olhou, o azeite parou. Ou seja, a providência veio na medida. Ela voltou e disse, o que eu faço? Eliseu disse, paga a dívida. Primeira coisa que ele falou. Paga a dívida. Sabe aquela história, carro novo me devendo? Pois é, esse é um outro problema, porque assim, ó, a prioridade é paga a dívida. E depois vocês vivam do resto. Primeira coisa é pague a dívida.
né? E depois vivam do resto. E aí ela conseguiu, de uma forma sobrenatural, o sustento necessário para aquele momento e até entre aspas ali, uma mini aposentadoria, porque viver do resto do azeite era uma coisa bem cara. Eles poderiam sobreviver talvez alguns meses, alguns anos com aquele azeite, não sabemos qual era a quantidade. Fabiano? Mas o interessante é que ele trabalhou, quando ele manda fechar a porta, resolver o negócio em família para que haja união. Sim. Porque na união acontece o milagre, né? Nos acertos, na comunhão, que é mais do que união. Na comunhão o milagre acontece. Porque a divisão ela causa pobreza. Tem muita família empobrecendo, muitas pessoas não conseguem prosperar por causa da divisão. Casamentos, né? Que brigam entre si. Isso, e às vezes o esposo luta contra a esposa e a esposa luta contra o esposo. E isso aí nem é conscientemente, vamos dizer assim, é inconsciente. Às vezes por ciúme, às vezes por complexo de inferioridade, às vezes por uma pirraça, e aí acabam lutando. E sabe o que estão se fazendo? Estão se autodestruindo. Não conseguem observar isso. Então nós devemos prestar atenção nisso. Por que muitas das vezes nós reclamamos, olhamos para cima, para o céu e dizer: Senhor, mas por que eu passo por isso? Por que eu estou plantando laranja? Por que eu estou plantando uva e eu estou colhendo aqui abrolho? Por que eu estou plantando laranja e estou colhendo um limão azedo? Muitas das vezes nós achamos que estamos plantando algo, mas na realidade estamos plantando outra coisa e estamos colhendo aquilo que realmente estamos plantando. Então é necessário que a gente para e analisa isso e que haja uma mudança. Diz: Espírito Santo, ilumina o meu entendimento, passa a enxergar as minhas atitudes para que as coisas se desenvolvam na minha vida. Porque aonde está o Espírito de Deus, a frutificação, a prosperidade, a amor, a comunhão, tudo muda na casa. É o que acontece com Obed-Edom quando ele recebe a arca que representa ali a presença de Deus. Então a fé é obediência e uma família unida. E que isso aqui não se consegue por autoritarismo. Isso aqui se consegue quando alguém na casa toma consciência e começa a buscar Deus. Quando essa pessoa começa a ir para o seu lugar, em Deus e dentro daquela casa, a sua função, porque muitas das vezes nós estamos na casa, mas tentando fazer a função dos outros, né? Não, você tem que ficar no seu lugar. E muitas das vezes o seu lugar é ficar de uma forma estática, parado, enquanto Deus trabalha, né? Eu sempre me reporto numa coisa. Eu tenho 3 filhos, né? E tenho o meu mais novo, Fabrício. E eu sempre gosto de fazer as coisas em casa, consertar e tal. E eu estava fazendo umas caixas de madeira, alguma coisa assim, e ele estava do meu lado. Eu dei martelo, prego e uma tauba para ele. Ele era pequeno, tinha lá 4 anos, 5 anos, e ele queria estar ali junto pregando. Tudo bem, deu um martelinho para ele, deu o prego, deu umas madeiras. Só brinca, faça aqui o teu. E eu comecei a fazer o meu. Quando eu encaixei tudo, deu tudo certinho, eu precisei sair para buscar uma outra ferramenta. Quando eu voltei, ele estava lá naquele que eu tinha feito, desmanchando tudo. Tive que refazer tudo de novo. Assim somos nós com Deus. Às vezes Deus assim: ó, meu filho, eu vou te colocar aqui, eu vou te deixar aqui, você brinca, você fica aqui, eu vou produzir algumas coisas para ti, você fica aqui, que eu vou terminar aqui. Depois que eu terminar, isso aqui é para você. E a gente vai lá e quer botar a mão onde não deve. Então o primeiro passo é esse. E aí, quando as coisas começam em todas para o seu lugar, o milagre começa a acontecer na nossa casa. E aí a gente vai olhar, mas como? Né? Porque às vezes a gente olha para trás, poxa, a gente passou por tantas coisas, mas como é que a gente conseguiu passar por aquilo? Como é que Deus fez? A gente nem sabe. E como essa viúva... se não houver unidade, já pensou, ó, você gastou com o carro, agora eu vou gastar com cosmético, mas a condição do momento é para poupar. O Instituto do Casamento, que é um dos referenciais em estatística do casamento no país hoje, fez uma estatística antes da pandemia que a razão de divórcios antes da pandemia era a infidelidade conjugal e depois da pandemia é financeiro. Os casais estão brigando muito por conta de contas e tudo. Quando os dois ainda entendem que o momento é poupar, porque cada um tem a sua prioridade, eu tenho o meu luxo, eu tenho aquilo que eu gosto, e se cada um abrir mão do seu luxo no momento, consegue sair da crise
com mais facilidade. Agora, se no meio da crise um ficar culpando o outro, dizer, ó, se vira, eu vou passear de helicóptero, ó, te vira, eu vou passear de barco, te vira, eu vou pescar com os amigos, e tem umas pescarias que a gente sabe muito bem que é muito mais barato ir lá no freezer da peixaria e dizer, me dá 5 quilos daquele peixe ali, ó. Porque, mas é o divertimento, mas se é para um gasto muito alto, dá uma segurada, vai num pesca e pague, é mais barato, né? Lá tem vara, você pesca lá mesmo, paga o peixinho, leva para casa limpo já. Tudo a gente tem que se adequar e tem que se ajustar naquela condição. Ninguém está livre de um aperto. Eu repito aqui, irmão, ninguém está livre de um endividamento. Ninguém. Você não pode se auto-menosprezar porque se endividou. Não, acontece. Motivos são os mais diversos. Mas o que a gente está falando sobre essa viúva é como sair milagrosamente dessa condição. E o Fabiano falou bem aqui, a unidade na família, a fé em Deus, a perseverança e a obediência fizeram essa mulher sair da crise. E não é diferente para mim e para você. Eu espero que você esteja sendo edificado por essa palavra que nós estamos falando. Uma coisa interessante aqui, irmão Eliel. Fala. Que na Torre de Babel houve a confusão de língua e de fala. Sim. De língua e de fala. Eles não conseguiram mais construir cidade. Não tinha mais como conversar. Isso, não tinha mais como. Aí se dividiram tudo e as torres continuaram construindo. Porque a Bíblia diz que deixaram de construir as cidades. A cidade era um lugar de segurança para eles viverem em paz, viverem felizes. Não conseguiram construir, porque não conseguiu se entender. Nem a língua, nem a fala. No Pentecostes foi diferente. Quando o Espírito Santo desceu, houve unidade. E o que aconteceu que os outros povos falavam? Nós não ouvimos, nós não estamos ouvindo falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Muitas das vezes você, o marido e a esposa, né? Porque a família é a célula máter. Se está bem na família, está bem na igreja, está bem na sociedade, está bem em tudo. Começa na família. E a família começa como o marido e a esposa. Muitas das vezes os dois não conseguem se entender, porque não conseguem entender a linguagem. Muitas das vezes um e o outro estão querendo falar a mesma coisa um para o outro, mas com a linguagem diferente. Eu sempre faço a brincadeira, um italiano e um alemão, né? E o italiano não quer aprender o alemão e a mulher que é alemã não quer aprender o italiano. E eles querem conversar. O que vai acontecer? Vão brigar. Porque o problema não está ali nas ideias. O problema está na fala, que não consegue se entender. Então buscar compreender o outro, ver o que realmente está falando, ouvir, escutar. Hoje a internet tem muita coisa ruim que devemos filtrar, mas há muita coisa boa que podemos usufruir e aprender. Há muitas ferramentas, então busque. E é como eu falei já aqui, quando a gente atrai o Espírito de Deus, junto com isso vem a unidade, porque começa a ter paz. E aonde tem paz, a gente constrói. Na guerra, só se destrói. Então nós devemos buscar isso, o Espírito de Deus, e que está conosco todos os dias, porque o próprio Jesus diz assim, eu vou para o meu Pai, e eu indo, eu vou mandar um Consolador, e Ele estará com você, né? Então nós devemos, através do Espírito Santo, buscar isso. Vamos para o terceiro tópico, que nossas horas voam, né? A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos dos discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. 1 Reis 2, 3, 5, 7, 15, temos a narrativa. Nestas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que é impermeável em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. 1 Reis 18, 4. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. 1 Reis 4 e 38, temos a narrativa. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre as plantas e diante da escassez de alimentos. Olha o problema. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre as plantas. Provavelmente pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Vamos fazer E diante da escassez de alimentos, e diante de uma escassez, de uma pregação genuína da palavra de Deus.
O rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continha veneno, segundo a Reis 4:39. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram: "A morte na panela", segundo a Reis 4:40. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. Aqui a versão corrigida de Escoloquíntidas, que é uma espécie de planta, e na Nova Almeida atualizada diz que ele colocou lá foi uma trepadeira silvestre, é um outro tipo de planta. E ele foi juntando, né, e foi pegando tudo que tinha pela frente. E a orelha de onça, para alguns, é parecido com urtiga, né? E aí você já sabe qual que é o resultado. E ele pegou essa alface silvestre, essa trepadeira, alguma coisa que amarga. Mas uma planta que amarga muito, não é? Você com fome, faz uma sopa, põe no prato. O tempero disfarça, né? Eita, você pensa assim, isso tá cheiroso, porque o gosto não aparece no cheiro, né? O cheiro tá bom. Aí quando vai saborear, amarga, né? Uma planta muito amarga. Por que ele fez isso? Uma que é a falta de conhecimento, né? Ele foi pegando tudo, ele foi levando a eito, né? Vamos fazer uma sopa de tudo aqui, né? A Mamiralva deve estar me ouvindo agora, não vai ficar chateada comigo. A Mamiralva faz um chá e ela coloca um pouco de cada erva, assim. Aí parece que é uma erva cidreira, mas na verdade é uma outra erva. É saudável, mas é bem misturado. Não chega a ser isso, né, pastor Silas? Mas é quase isso. Aí ele não tinha conhecimento das plantas e juntou tudo. E depois a fome era grande, né? E para quem está com fome, tudo é comida. E aí é um problema, porque a pessoa pode ficar envenenado. Então hoje nós estamos vivendo um período de muita fome espiritual e há muita gente oferecendo comida estragada. E a gente vê pessoas se alimentando daquilo ali. E aí, como juntou uma erva boa com a ruim, a verdade misturou com a mentira. E aí parece que tudo é normal, tudo ficou igual. E por isso que eu chamo a escola dominical de pé no chão. Porque pé no chão vai fazer você filtrar isso, repensar isso, analisar o texto, olhar o contexto, ver qual que é o sentido real, o que o autor tinha em mente, qual a cultura da época, o idioma, se a palavra original é isso que quer dizer, se dá para fazer essa aplicação. Quando você toma essas decisões hermenêuticas, vai embora a heresia. Agora, quando você aceita tudo, põe na panela, meu amigo, no fim, você repetir no culto, vai apanhar depois do culto. Vai apanhar. Porque tem uns que vão embora de boa, mas tem uns irmãos que ficam na porta esperando. Vem cá, o que você falou aí? Você falou que isso e aquilo não é pecado, não tá no texto. O que o texto quer dizer? Onde é que está escrito? Aí começa aquela enzaricação. Então assim, filtre tudo que você vai colher, né? Não deixe que a verdade se misture com a mentira. A verdade, ela tem que ser única e polida. Porque se ficar dando sopa pro azar, essa sopa vai ter problema. Essa coloquinte daqui vai amargar. Ainda bem que tinha o Eliseu por ali. Disseram, a morte está na panela, né? Porque tinha Gilgal, Betel e Jericó. 3 escolas de profeta. Faz sentido porque que em Gilgal Elias recebeu a mensagem que ele iria ser arrebatado. De Gilgal ele foi para Betel, Eliseu foi junto. De Betel foi para Jericó. Ele foi se despedindo das escolas de profeta pelo caminho. Certo? Essa mais ou menos foi o percurso. Então aqui nós vemos que nessas escolas de profeta, alguém precisava comer, né? E aí fizeram essa sopa doida aqui. Ainda bem que Eliseu estava ali. Ele pegou um pouco de farinha, pôs na panela e a bênção de Deus foi tanta que aquela sopa amarga, ela ficou doce. Sabe aquela pessoa, a doce não diria, mas ficou temperada, né? Sabe aquela pessoa que tem o dom, né? Tem o dom, tem aquela coisa prática, né? Pega lá uma coisa que já está quase apodrecendo, dá um jeito, frita, faz a milanesa e você come. Mas isso aqui não ia fora, mas agora virou comida. Sabe aquela pessoa que quando vê a situação ela te ajuda? Porque tem uns que põem ainda mais alface venenosa na panela, né? Tá falando mal da igreja? É isso mesmo, e tem mais isso e mais isso. Né? Tá dando um problema na família, pode pôr mais um galão de gasolina, vou ajudar aqui, vamos pôr gasolina para explodir todo mundo, né? E começa a puxar mais coisas do passado. É mais ou menos isso quando ele começa a colocar veneno na panela e querer servir como se fosse sopa. Na hora do sabor, meu amigo, não tem jeito não tem quem coma. E que você e eu sejamos aquela pessoa que põe a farinha para deixar tudo equilibrado, né? E quem não gosta de farinha, né?
Geralmente essa farinha aqui é trigo, né? A gente acha que é farinha de mandioca, mas ou aipim, mandioca lá para o Nordeste, ou aipim, como aqui no Sul a gente fala muito, né? Por causa da influência dos alemães. Mas o aipim e a mandioca não tinha, a gente não encontra na Bíblia, né? Mas é farinha de trigo, farinha de outro cereal, né? E a diferença também, né? Porque nós temos aqui como aipim é mandioca, né? Sim. O pessoal fala de macaxeira e macaxeira braba, né? E macaxeira braba, né? Então, para nós aqui, então, tem um aipim que você pode comer, você cozinha como normal. Saboroso. E ele é saboroso, gostoso e te faz bem. E aí nós chamamos de mandioca braba, né? Mandioca, que é veneno, né? Que é veneno, você não pode comer. Se você comer, você morre, né? Eu acho que os irmãos no norte... o pé é igualzinho, né? É igual. O pé é igual, a raiz parecida. Esse que é o perigo, mano. As semelhanças. O que parece ser, mas não é. Você tá perdido no mato, vai comer uma folha, parece que é uma folha nutritiva. Mas tem uma outra espécie que é igualzinha, mas é veneno. Só um detalhe que distingue. Quem conhece, vive. Quem não conhece... Eu vi um documentário de um cidadão que ele fugiu de casa, sumiu e partiu pro mato. E ele levou um catálogo de plantas. E ele foi pro meio do mato e começou a sobreviver se alimentando de animais, se alimentando de plantas. E até que ele encontrou essa planta venenosa. E ele olhou, era tudo igualzinho. Só que o catálogo, o livreto com as fotos, estava no acampamento. Uhum. E ele pegou aquelas plantas e comeu e começou a passar mal. Deu a continha de chegar em casa, né? Tropeçando, pegou o catálogo assim, olhou a planta que estava na mão. Aí tinha uma mensagem embaixo, uma outra foto menorzinha que dizia: essa é venenosa. Parece, mas não é. Resultado, história real. Ele morreu segurando o livro na mão. Se ele tivesse ido com o livro, então digo que a palavra de Deus é a direção. Esteja sempre com ela. É claro, é nosso manual. Se a palavra de Deus fala, faz. Se não fala, O problema é que a gente quer ser guiado por sonho, por revelação, né? É mais fácil. E a tradição que a gente recebeu, que vem sendo repetido, mas traz para a Bíblia. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então isso a erva brava tenta fazer, substituir a palavra. Isso. E a gente não deve. Hoje tudo que a gente vê, às vezes, há pessoas que têm uma desenvoltura, né? Sabe como se comunicar, sabe como atrair, sabe como se locomover num palco, num púlpito, e aí a gente tem que ver mais... O que a palavra, o que ele está me alimentando com isso? Será que não é erva margosa? Isso, então nós devemos ser igual aos bereanos. Paulo elogiou os bereanos, porque Paulo estava lá pregando e eles anotando. E depois pegavam a palavra e se realmente condizia com o que já estava escrito na palavra, aquelas revelações ou aquilo que Paulo estava trazendo para eles de novo, né? Que eles não tinham ouvido. Se não está de acordo com a palavra, está. Não está de acordo com a palavra, eu rejeito. Eu não me alimento disso. Porque hoje há muitos enganos, né? É cheio, né? Mais do que nunca precisamos da palavra de Deus e luz. Esses dias eu estava na casa, um irmão estava construindo e ele me mostrou uma lixadeira. E eu trabalhei com tinta há muito tempo, e então a gente tem um pouco de conhecimento nessa área. Trabalhei 11 anos com tintas, né, com vendas e tal. E a lixadeira tinha iluminação própria. Eu digo, que bom, inventaram uma lixadeira com iluminação própria. Porque agora não precisa mais estar segurando lâmpada para lixar a massa corrida. Aí a pessoa que estava construindo faz isso, mas precisa de luz para lixar a massa corrida? Eu disse, precisa, porque a luz vai demonstrar o defeito. Sim. Se não houver luz, ele não vê o defeito. Então que a gente tenha a luz, para nós, é o Espírito Santo. Ele é que vai demonstrar se aquilo é ou não é. Né? A não comprar carro na sombra, né? É perigoso, camarada você vai ver um carro para comprar e vai lá, o carro está na sombra. A sombra reflete de uma forma tão profunda, aquele brilho, que não tem como saber que foi reformado. Se você não puxar as borrachas da porta, não olhar embaixo do step do carro, não olhar embaixo, se não for perito, ou seja, como esse moço que não tinha conhecimento, você é enganado. As pessoas vão numa garagem de carro, compram um carro usado, e aí dá problema, começa a pagar o conserto, e não sabe, às vezes, da lei, que tu tem 3 meses de garantia sobre o carro inteiro. Né? Defeito, vício oculto e vício aparente. Você tem garantia, são 3 meses, é garantia. Mas tem umas concessionárias, umas lojas que dizem, não, você tem 3.000 quilômetros só.
Mas na verdade não tem limite de quilometragem. Se der problema na pastilha do freio, pneu estourou porque já está gasto, nesses 3 meses a loja, mesmo que o carro seja do ano 80, 81, 80, não interessa. A loja tem que pagar o valor. Aí se você não sabe da lei, o que você faz? É carro velho mesmo, comprei usado, eu vou levando assim. É bom que você se informe e quem sabe esse momento vai te aliviar o bolso depois, né? Quem sabe o carro já quebrou e não faz 3 meses ainda que você comprou. Vai lá, se eles não forem, vai no Procon, você tem direito. Tem um advogado aqui perto de nós, aqui só escutando eu falar. Tenho até medo de falar de lei. Assim, ó, além desses 3 milagres que a gente viu hoje, foi outros milagres que Eliseu fez, né? Nós vamos tratar do Naamã semana que vem. Isso, né? ele abriu o Rio Jordão, né? Ele sarou as águas de Jericó, que eram estéreis, né? Sim. Ele jogou sal lá na água e aquela cidade passou a ter, passou a frutificar, as mulheres e tudo, né? Porque tudo era infértil. Também tem o caso das ursas e o rapaz, que ali foi algo que foi provocado e ele teve uma reação. O milagre que nós vimos hoje, que é a águia, os 3 reis e os exércitos. O azeite da viúva. Ele ora para Deus abrir a madre da mulher lá que fez a casa para ela, né? Ressuscita o filho da sunamita, tirou a morte da panela que nós vimos hoje, tem a multiplicação dos pães, a cura de Naamã que nós vamos ver, a lepra de Naamã que vai para Geazi, nós vamos ver na semana que vem, e o machado que flutuou, né? Então são os milagres constados de através de Eliseu. Né, que foi muito bom. As nossas horas voam. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco pelas redes sociais, que compartilharam o vídeo e que deixaram os seus comentários, e também pelo canal do YouTube da Escola Dominical de Gideões Missionários da Última Hora. Muitos irmãos que nos deixaram as suas mensagens. Nós vamos estar orando daqui a pouco também para os irmãos que pediram oração. Até teve uma irmã aqui que pediu oração para sua sobrinha que está na UTI, parece também, e uma avó que pede oração para o seu neto, para que ele deixe os vícios e para que ele tenha um emprego, e tantos outros aqui que eu acabei lendo, que são tantos, eu não consigo voltar, mas nós vamos estar orando. E que eu quero dizer também para os irmãos que a gente se une em um pensamento, orar pelo Brasil, orar por tudo que está acontecendo pela nossa nação. É momento de agora, não é de a gente dizer que é crente ou defender uma bandeira cristianismo, mas de ser crente diante dessas situações. Então vamos orar pelo presidente, orar pelos senadores, orar pelos deputados, orar pelos vereadores, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo poder judiciário, porque o próprio Jeremias, quando o povo foi para o exílio, ele diz assim: orai pela cidade que vos fiz transportar. Está lá no livro de Jeremias. Orai pela cidade, porque se tiver paz naquela cidade, vocês terão paz. Mas se eles estiverem em guerra, vocês sofrerão, porque vocês estão como escravos lá. E nós nessa terra, nós estamos como peregrinos. Então nós devemos orar para que haja paz, para lutar em oração para tudo aquilo que se levanta contra as famílias, para tudo aquilo que se levanta para a destruição, para que Deus venha intervir em tudo aí que está acontecendo, tá bom? Então oramos. Hoje é domingo, dia que nós se reunimos e vamos à igreja. Cada um de nós conhece alguém que está passando por dificuldade, ou no casamento, ou dificuldade financeira, ou um filho que está hospitalizado, ou um filho talvez que esteja preso, ou um avô que esteja doente. Cada um de nós tem um amigo, tem alguém que está passando por problema. Convide ele, ligue ele, convide para ir à igreja com você e diga: Jesus é a solução. Vá à igreja, leve alguém com você. Faça discípulos, convide. Não é você que vai fazer a obra. Quem faz a obra é Deus. Quem vai colocar a palavra na boca do pastor é Deus. E deixa Deus trabalhar. Faça o seu papel. Convide-o. Liga no WhatsApp dele, pela rede social. Vá à casa. Vamos à igreja comigo hoje. Vai ter uma palavra boa para você. E quem sabe daqui a pouco esse irmão
que você está vendo, talvez está pregando pelos púlpitos que você convidou hoje. Amém. Tá bom? Vamos orar então. Deus, obrigado por essa aula. Eu apresento a Ti cada irmão que pediu oração, que escreveu ali na página que o presbítero Fabiano acompanha, né? Instantaneamente aqui lendo. Senhor, Tu conhece tudo e todos. Então eu peço saúde a todos os nossos queridos irmãos, repreendendo toda enfermidade, toda doença que tem se instalado no corpo de cada um. Que tudo, Senhor, seja desfeito pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da Tua gloriosa palavra. Abençoa todos os nossos irmãos, um ótimo domingo a todos nós na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado por todos. Deixei tempo com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.